Que Deus os abençoe. Vocês são simplesmente os melhores, para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor. Aí onde você está, pode sentar confortavelmente. Se você tem celular no bolso, desligue antes que ele toque, e depois todo mundo vai olhar para você. Então, desligue o seu celular. Sente-se confortavelmente e abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 5, versos 20 ao 23. Se você está perto de alguém que não tem a palavra, você pode compartilhar a sua Bíblia com esse irmão, com essa irmã, ou esse visitante que está conosco. Eu quero saudar e dar as boas-vindas a você que nos visita, você que talvez ainda não seja um cristão, mas veio. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Deus tem algo para você também nesta manhã. Êxodo 5, 20 a 23. Vamos ler juntos, ver o que diz a palavra de Deus. O contexto é quando Moisés vai até Faraó para pedir a libertação do povo de Israel do Egito, e eles vão diante de Faraó com aquela expectativa. E a partir do versículo 20 diz assim: ao saírem da presença de Faraó, depararam com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles. Depararam, verso 19, responde: os oficiais dos filhos de Israel, e disseram-lhes: olhe o Senhor para vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso caso repelente diante de Faraó e diante dos seus servos, metendo-lhes nas mãos uma espada para nos matar. Então, tornando Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo, e de nenhum modo tens livrado o teu povo. Queridos, eu creio que todos conhecemos bem a história do chamado de Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Creio que a maioria de vocês conhece bem essa passagem. Eu creio que a maioria de vocês lembra também como Moisés relutou, como Moisés tentou se esquivar de todas as formas de cumprir o chamado do Senhor. Deus chegou a ficar irado com Moisés. Tantas as desculpas que ele deu para não atender ao chamado do Senhor. Mas finalmente, diante dos milagres operados por Deus e da promessa que Deus fez de que Faraó deixaria o povo sair, Moisés, juntamente com seu irmão Arão, se dirigiu confiante para o palácio de Faraó. Deus o chamara. Deus falou que Faraó iria deixar sair o povo, e Moisés agora então vai confiante para o palácio. Mas quando apresentou a Faraó as reivindicações, tudo começou a dar errado. Tudo começou a dar errado. Faraó não só não libertou o povo, como ainda o escravizou mais. O povo de Deus, diante desse novo jugo pesadíssimo, se revoltou contra Moisés, culpando por se tornarem ainda mais abomináveis em relação a Faraó. E o interessante é que Moisés, perplexo, diante dessa realidade, se volta para o Senhor sem entender o que está acontecendo. Afinal, o Senhor não havia falado que ia deixar o povo ser liberto do Egito? Por isso esse versículo 23, irmãos, é bem interessante. Desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e de modo nenhum tens livrado o teu povo. Deus, eu não estou entendendo mais nada. Deus, cadê o Senhor? Deus, o Senhor fez uma promessa e não cumpriu. Deus, o Senhor me deixou na mão. Deus, eu estou completamente sem saber o que fazer. Deus, o que é que eu faço agora? Queridos, o que aconteceu com Moisés?
acontece diariamente com cada um de nós, diante de circunstâncias especialmente difíceis, como um acidente, a perda de um ente querido, um desemprego, uma enfermidade terminal, ou até mesmo diante de provações e tribulações que se abatem repentinamente sobre as nossas vidas ou as nossas famílias. Queridos, muitas vezes, a exemplo de Moisés, nós simplesmente não entendemos aquilo que está acontecendo conosco. E ficamos amedrontados, ficamos inseguros, sem saber o que pensar, sem saber o que fazer, e nos voltamos para Deus como Moisés fez. Deus, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo comigo. Quantos de vocês, nesta manhã, aqui presentes, estão perplexos com o que Deus está permitindo que aconteça na sua vida? Irmãos, a nossa expectativa quando algo dá errado é sempre que as coisas vão dar certo rapidinho. E normalmente a palavra dos irmãos em Cristo é nessa direção. Não, Deus vai te curar. Você vai no hospital visitar o irmão. A expectativa que você tem é o quê? Que aquele irmão saia no dia seguinte do hospital. Que você faz uma oração e você diz, Deus, cura o meu irmão. Você diz, meu irmão, confie em Deus. E isso está certo. E isso não está errado, não. Ocorre que nem sempre isso acontece. Acontece que às vezes o problema se agrava, aquele irmão volta para a UTI e você recebe uma notícia dizendo, olha, deu tudo errado, as coisas aconteceram, e você e a pessoa dizem, mas Deus, não estou entendendo mais nada. Deus, por que isso está acontecendo? Irmãos, quantos de vocês aqui nesta manhã estão com essas perguntas na sua mente? Perguntas que você não faz para ninguém, talvez nem mesmo para Deus você as faça, mas essas perguntas estão lá. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Talvez alguns de vocês receberam profecias. Há irmãos em nossos meios que receberam profecias que não se cumpriram. E você fica pensando, será? O que foi que aconteceu? Deus, porque as coisas não estão acontecendo como eu esperava. Foi essa a crise de Moisés. Moisés estava em crise. O que me impressiona aí é crise de Moisés. Ele está em crise, irmãos. Ele está em crise. Ele vai lá, Faraó, quando ele leva a reivindicação, Faraó olha para ele e diz, quem é o Senhor para que eu creia nele? Aí Moisés disse, não, tem que essa vara. E aí jogou a vara, e a vara se tornou em cobra. Aí uma serpente, aí o Faraó disse, bonito, aí mandou chamar os seus feiticeiros e disse, aí, o homem aí fez e jogou, cadê o nosso poder? Aí eles foram e fizeram a mesma coisa, só que a cobra de Moisés comeu as outras, mas eles fizeram as mesmas coisas, e o coração de Moisés começou a ficar endurecido, não deixou o povo sair, colocou-os para fora, e disse, esse povo, quando o povo começa a pensar muito em religião, é a hora de aumentar o serviço, é a hora de aumentar a opressão. Aumentou a opressão de tal forma que os líderes de Israel veio enquanto Moisés e disseram, olha, antes de você chegar aqui com essa história que Deus ia libertar o povo, a nossa vida era uma beleza. Depois que você chegou, a nossa vida virou um inferno. E Moisés fica perplexo e diz, Deus, como pode? Deus, como pode? Quantos de vocês nesta manhã estão com essa pergunta? Deus, como pode? Irmãos, nós precisamos, e é sobre isso que eu quero te falar nessa manhã, nós precisamos discernir o agir de Deus em nossas vidas. Quando olhamos a palavra de Deus, nós descobrimos algumas formas como Deus age nas nossas vidas, e nós precisamos aprender. E é para isso que nós temos Bíblia. É para que nós possamos ir aprendendo com estas situações e aplicá-las às nossas vidas e crescermos na nossa fé. Então nós precisamos discernir. Deus tem várias formas, Deus age de formas diferentes nas nossas vidas, e nós precisamos discernir. Foi isso que Moisés precisou fazer. Moisés precisou discernir o agir de Deus.
E quando a gente olha a palavra do Senhor, nós vemos pelo menos 4 formas de Deus agir em nossas vidas, formas diferentes, completamente diferenciadas, e talvez Deus esteja agindo de uma dessas formas na sua vida, e você não tenha discernido, e por isso a sua angústia, por isso a sua perplexidade. Uma primeira forma de Deus agir em nossas vidas, irmãos, é nos livrar das tribulações, dos problemas. Simplesmente Ele nos livra. E um exemplo bem interessante está lá em 2 Reis, capítulo 20, versos de 1 até o 6. Veja o que diz lá a palavra de Deus. Vamos ler lá em 2 Reis, capítulo 20, versos de 1 até ao versículo 6. Diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembra de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Queridos, esta é a melhor delas. Por isso, logo a primeira. Oramos e Deus nos livra das tribulações. É um texto interessante. Ezequias recebeu uma profecia. Irmãos, quando eu leio essa profecia, eu penso, é a profecia que ninguém quer ouvir. Não é verdade? Se você for algum profeta moderno, imaginando que ele vai te entregar essa profecia, você não vai. Você não vai. Você não vai. Olha o que o profeta disse, né? Veio a ele e ele disse: eu tenho uma profecia de Deus para mim. Naturalmente, Ezequias, muito curioso, disse: pois não, qual é a profecia? E ele disse: põe em ordem, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus é curto e objetivo, não é? Deus é bem objetivo no que ele diz. Põe em ordem a tua vida, a tua casa, porque morrerás e não viverás. Na verdade, Ezequias estava com um câncer terminal. Eu estava com um problema sério terminal. E a notícia foi essa: você vai morrer. E ele ficou triste, apavorado. Ele ficou como você e eu ficaríamos diante dessa notícia. Parem com essa história de super-homens e super-crentes, que isso não existe. Todos somos humanos. Todos somos humanos. Foi Deus que falou. Foi Deus que falou. Mas ele não ficou pulando de alegria. Ele virou o rosto, começou a chorar, e ele começou a suplicar ao Senhor. E Deus ouviu as suas orações, e Deus então manda Isaías voltar. Isaías volta, e o Senhor diz a Isaías que ele vai viver. Olha, você vai ter mais 15 anos de vida. Mais 15 anos de vida. Para quem está com a morte decretada, receber essa notícia, os irmãos imaginam a alegria que foi para Ezequias receber esta segunda notícia. Então, nesse episódio, nós temos o exemplo do Deus que nos livra das tribulações. Acontece um problema e o Senhor nos livra. E nesse caso, a gente percebe que Deus permite a tribulação. Então, se Deus ia curá-lo, por que Deus permitiu? Porque Deus tem um propósito. Era avivar e consagrar a vida de Ezequias. A história diz que Ezequias recebeu os embaixadores de Babilônia algum tempo antes, e quando recebeu os embaixadores de Babilônia, ao invés de mostrar a glória de Deus, ele fala dos seus bens.
Ele fala daquilo que ele tinha. Então Deus queria avivar o coração de Ezequias. Deus queria avivar a sua fé. Deus queria consagrá-lo mais e mais. E o Senhor às vezes permite as tribulações da nossa vida para nos avivar, para nos consagrar, para nos alertar, para que a gente possa despertar. A gente às vezes está, irmãos, meio sonolento na nossa fé. E o Senhor permite uma tribulação para nos dar uma sacudida. E foi isso que aconteceu com Ezequias. Deus deu uma sacudida em Ezequias. Quando Deus o sacudiu, ele vai para os pés do Senhor, ele se coloca diante de Deus, ele volta a orar, ele volta a suplicar, ele volta a estar aos pés do Senhor. Irmãos, muitas vezes acontece, a gente vai relaxando. A gente vai relaxando. A vida vai ficando tranquila. As coisas vão ficando bem. E é interessante que quando as coisas começam a ficar bem, a gente relaxa a vida espiritual. As coisas começam a ficar bem, você está bem empregado, você está bem casado, você está com uma vida equilibrada, as coisas vão tranquilas, os seus negócios estão indo bem, o seu trabalho está indo bem, você está bem cotado, você é uma pessoa querida, você é uma pessoa amada, enfim, a vida está passando assim por um momento bem tranquilo. E quando passamos por esses momentos tranquilos, o que é que acontece com a nossa vida espiritual? Nós começamos a relaxar. Já não vimos a igreja como vínhamos, a gente vem um domingo e falta 3, já não lemos a Bíblia como nós líamos, nós começamos a ler eventualmente a palavra, começamos, não dizemos isso explicitamente, mas lá no íntimo, começamos a pensar mais ou menos, eu não preciso mais tanto de Deus, eu já sou meio capaz, eu sou autossuficiente, começamos a confiar na nossa autossuficiência e começamos a relaxar. E quando Deus viu isso na vida de Ezequias, Deus deu um sacode nele. E talvez Deus esteja dando um sacode em você. Deus esteja sacudindo você, para que você possa se avivar, se consagrar ao Senhor. Talvez você esteja relaxando a sua vida espiritual. Talvez você esteja deixando para trás coisas que Deus quer que você faça. E o Senhor então dá um sacode em nós, para que possamos nos avivar, possamos nos consagrar. E o Senhor então demonstra depois o seu poder e a sua graça nos socorrendo. Depois que a tribulação vem, os problemas vêm, para nos lembrar que não somos nada, para nos lembrar a nossa dependência completa do Senhor, para lembrar que nós continuamos carecendo. Então o Senhor vem, o Senhor nos socorre, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta. E foi o que Deus fez na vida de Ezequias. E ele teve uma experiência naturalmente maravilhosa. Deus o despertou. Talvez Deus esteja despertando você. Talvez Deus esteja dando um sacode na sua vida. Talvez você já tenha sido um crente no Senhor Jesus, ativo, dinâmico, na obra, na causa do Senhor. E hoje o que é que você faz? Quem é você hoje no mundo espiritual? Você é uma pessoa que não faz quase nada. Então às vezes, irmãos, Deus permite que a tribulação, os problemas venham, para que a gente se lembre do Senhor, corra para os pés do Senhor, clame ao Senhor, e o Senhor manda o seu socorro, e o Senhor nos livra das tribulações. Essa é uma forma que Deus usa, e muitos dos irmãos têm tido naturalmente essa experiência na sua vida, mas essa é uma. Existem outras formas. Uma segunda forma de Deus agir em nossas vidas, queridos, é nos livrar nas tribulações. Agora o Senhor não nos livra das tribulações, Ele nos livra nas tribulações. E aqui há um exemplo bem interessante que eu quero compartilhar com você. Abra a sua Bíblia lá em Daniel 3, 19 a 30. E veja, é um texto bem interessante. Daniel 3, 19 a 30. Abra a sua Bíblia. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente.
Então esses homens foram atados, vestidos com as suas capas, as suas túnicas, os seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama de fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha sobre eles. Aleluia! Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus nos livra nas tribulações. Deus não impediu Sadraque, Mesaque e Abidnego serem lançados na fornalha. Impediu? Mas se ele tinha poder para livrá-los da fornalha, por que ele permitiu que eles fossem jogados? É aí que nós temos que aprender as lições da palavra de Deus e aplicar a nossa vida. Irmãos, o Senhor muitas vezes permite que sejamos jogados nas fornalhas, para que nós possamos testemunhar e glorificar o seu nome. Mas Ele vai nos guardar lá dentro. Mas Ele tem esse propósito na nossa vida. Ele tem esse propósito. Ele demonstra o seu poder nos protegendo dentro das tribulações. Eles estão lá, mas o Senhor os protege. Deus não impediu que eles fossem jogados na fornalha. Irmãos, há circunstâncias na vida em que você e eu vamos ser jogados na fornalha, sim. Quando eles foram jogados na fornalha, eles sabiam que não iam queimar? Não, eles não sabiam. Mas eles foram jogados. E aí nós aprendemos uma lição preciosa. Irmãos, há circunstâncias na vida em que o Senhor, Ele nos livra, mas nas tribulações. Nas tribulações, Ele permite que a gente passe por aquela tribulação terrível, porque Ele vai nos usar de forma poderosa para testemunhar e glorificar o seu nome. Irmãos, o que é que podia impressionar esse Nabucodonosor? Que palavra podia impressioná-lo? Nada, a não ser esse milagre tremendo e maravilhoso. E quando eles foram jogados na fornalha, Deus já tinha providenciado anjo para recebê-los lá. Eles caíram nas mãos do anjo, e esse anjo os protegeu dentro daquela fornalha. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ainda que sejamos jogados na fornalha, o Senhor vai nos proteger dentro da fornalha.
E é isso que nós precisamos entender. E é isso que nós precisamos crer. Por isso não há razão para temer. Por isso não há razão para temer. E o que impressiona nos três é que eles não ajoelharam diante da estátua de Nabucodonosor. Eles não ajoelharam e disseram: mas vocês vão ser jogados na fornalha, não importa, o nosso Deus tem poder, e se Ele não nos livrar, não importa, nós vamos ser tragados pela chama, mas nós não vamos negar o Senhor. Querido, se você é jogado na fornalha, se você está, ou quando você for jogado na fornalha, fique tranquilo, porque haverá lá dentro da fornalha um anjo para receber você, e o anjo vai cobrir a sua vida. Irmãos, é maravilhoso pensar, nem cheiro de queimado tinha, nem cheiro de queimado. Irmãos, um dia desse eu fiz uma bobagem que até hoje eu não entendo como é que eu fiz essa bobagem. Eu botei um pão no micro-ondas para torrar o pão. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Tem um negocinho lá para torrar o pão, mas eu não sei o que é que me deu. Eu botei lá o pão, o negócio deu uma fumaceira. A casa até hoje tem cheiro de queimado. Até hoje tem cheiro de queimado naquela casa. Agora esses são jogados numa fornalha, sei lá, 500, 700 graus, e nem cheiro, nem um fio de cabelo. Nada aconteceu, porque o Senhor os protegeu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a questão não é a fornalha, a questão é se o Senhor está lá na fornalha. Agora, tem fornalha que você vai ser queimado. Tem fornalha, meu irmão, tem fornalha que queima. Tem fornalha que queima. Se você começar a fazer bobagem, você vai ser queimado na fornalha. Você vai ser queimado na fornalha. Se você começar a fazer o que não deve, a fornalha vai te queimar. Você vai ficar não só, você vai virar churrasquinho. Você vai virar churrasquinho. Então veja, é a fornalha, mas porque eles estavam ali com o propósito de Deus, testemunhar e glorificar o seu nome. Eles não deixaram de testemunhar, eles não deixaram de glorificar o nome do Senhor. Irmãos, às vezes Deus permite que nós passemos por situações críticas, situações mesmo de aperto, situações de fornalha mesmo, situações difíceis. Irmãos, esses homens, eles foram atados, eles foram amarrados. Vejam, aquela fornalha era tão terrível que as pessoas que os jogaram dentro, elas foram lambidas pelas chamas e morreram. Elas morreram, tanto calor, era uma fornalha tão intensa, elas morreram. Mas eles foram jogados ali dentro, e ali dentro o Senhor os protegeu. O Senhor nos protege dentro da fornalha. E meu irmão, não desista da fornalha, seja a que troco for. Não desista da fornalha, porque se você vai ser lançado na fornalha por amor a Jesus, o Senhor vai te proteger lá dentro, de uma forma poderosa e maravilhosa. E além de ser protegido, você estará testemunhando, e você estará glorificando o nome do Senhor. O que impressiona nesse texto é que quando eles saem da fornalha, o rei fica tão impressionado que o rei diz: olha, eu vou baixar um decreto no meu reino, todas as pessoas do meu reino, elas vão se dobrar e curvar e adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, quem de nós hoje leva as pessoas a adorarem o nosso Deus? Quem de nós hoje, através do seu testemunho, da sua fidelidade, leva as pessoas ao nosso redor a dizer: eu quero servir o Deus desse cristão, eu quero servir o Deus desse crente, porque ele é muito fiel ao seu Deus. Nós precisamos estar preparados para ir para a fornalha, se esse for o propósito do Senhor. Irmãos, era propósito de Deus que os amigos de Daniel fossem para aquela fornalha. Pode ser propósito de Deus que você e eu possamos ir para algum tipo de fornalha, mas se isso acontecer, ou quando isso acontecer, podemos ter a certeza de que o Senhor estará lá para nos proteger. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o fio de cabelo não vai queimar, e a roupa não vai queimar, e não vai ter cheiro nenhum, porque a glória de Deus será vista. A glória de Deus será vista. É para a honra e glória do nome do Senhor, é para que o mundo veja o poder e a glória do nosso Deus. Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Mas queridos, há uma terceira forma de Deus agir em nossas vidas, e a terceira forma é quando Deus nos livra com as tribulações.
Ele nos livra das tribulações, nas tribulações, mas há circunstâncias e situações em que Deus nos livra com as tribulações, ou seja, Ele não tira as tribulações de nós. Abra a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12, 7 a 10. São possibilidades da ação de Deus nas nossas vidas. Diz a palavra de Deus: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que o desviasse de mim. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é uma terceira forma de Deus agir e Deus lidar conosco. É o Senhor nos livrar com as tribulações. Essas tribulações o Senhor as permite normalmente para nos tratar e para nos aperfeiçoar. São circunstâncias da vida que Deus usa para tratar. E nós muitas vezes precisamos de determinado tipo de tratamento espiritual. Irmãos, todos nós vamos ao médico. Todos nós vamos ao dentista. Todos nós precisamos de tratamento. E todos nós precisamos de tratamento espiritual. A conversão é um momento, o tratamento é a vida toda. Quando nos convertemos a Jesus, nós cremos que Jesus Cristo é Deus, derramou seu sangue na cruz do Calvário, abrimos o nosso coração, confessamos, o recebemos, o declaramos como Senhor da nossa vida. É um momento em nós. Ali começa uma caminhada. A partir dali, nós precisamos ser tratados. Nós precisamos ser aperfeiçoados. A partir dali começa uma caminhada que a Bíblia chama uma caminhada de santificação. E muitas vezes, irmãos, Deus permite circunstâncias em nossas vidas, e neste caso, então Deus permitiu uma tribulação séria na vida do apóstolo Paulo, e Paulo orou ao Senhor, como estava habituado a orar em tantas outras circunstâncias, mas desta vez, Paulo orou e Deus disse: eu não vou livrar você da tribulação, eu não vou livrá-lo na tribulação, mas eu vou livrar você com a tribulação. Ou seja, eu não vou tirar essa tribulação de você. E aí Deus então explica para Paulo que Deus precisava tratar uma área da vida dele muito séria, que precisava de tratamento espiritual. Paulo tinha uma tendência a ser vaidoso. Paulo tinha um problema. Ele teve revelações excelentes. Ele teve picos de espiritualidade excelente. Todas as pessoas que têm picos de espiritualidade, experiências profundas com Deus, correm sério risco e normalmente precisam de tratamento. Normalmente pessoas que têm experiências profundas com Deus se tornam vaidosas espiritualmente falando. E isso é um problema sério na vida de muito crente. Ele é um vaidoso, ele se acha o tal. E Paulo, embora as pessoas não percebessem, ele começou a se achar. Afinal, ele havia sido arrebatado ao terceiro céu, o céu da habitação de Deus. Ele viu coisas inefáveis, ele teve experiências tremendas com Deus. E ele não tinha maturidade espiritual para as revelações que ele teve, como muita gente não tem. Por isso ele precisou aprender. Uma coisa que ele aprendeu, que nós precisamos aprender, é que experiências com Deus, o conteúdo de experiências com Deus não é para ser revelado para ninguém. Isso ele aprendeu através da tribulação. Deus foi ensinando. Deus foi ensinando.
Paulo não sabia disso, mas o Espírito de Deus, através da tribulação, foi revelando isso a ele. Experiências profundas com Deus é para ficarem entre você e Deus, não é para ser revelado, não é para ser testemunhado. Você tem que testemunhar de Jesus e não da sua experiência sobrenatural com o Senhor. A sua experiência é sua com Deus, ela não serve para os outros, ela vai causar tumulto e problema. É por isso que tem tumulto e problema em muitos lugares, onde há sonho, visão, revelação, o pessoal contando essa história toda. Irmãos, não é para ser contado. E Deus permitiu esse espinho na carne, para que Paulo aprendesse isso. E eu vou pedir agora um espinho na carne a todos vocês que estão fazendo o que eu fazia antes. Que Deus coloque um espinho na carne de você, para que você possa aprendendo que no mundo espiritual existem regras a serem seguidas. Que nós não podemos simplesmente sair por aí falando o que a gente quer falar, mas aquilo que Deus permite. Ele diz agora já moído, agora tratado, agora aperfeiçoado. Eu vi coisas inefáveis que aos homens não é lícito falar. Aonde foi que ele aprendeu isso? Com aquele espinho que Deus sobre a vida de Paulo, para tratá-lo. Irmãos, todos nós temos áreas da nossa vida que são tratamento. Uma área, muitas vezes é essa, é a área da vaidade. Pessoas que têm experiências profundas com Deus, experiências inegáveis com Deus, correm sempre o risco de aos pouquinhos começarem a se achar melhores do que os outros. Por exemplo, aqueles irmãozinhos, hoje já não tanto, mas tinham aquele bendito vício de chegar para assim: você é batizado no Espírito Santo? Irmãos, essa é a típica pergunta que precisa ser tratada na vida da pessoa. Porque quem faz uma pergunta dessas precisa de tratamento. Precisa de tratamento. Porque na verdade essa pessoa acha que ela é batizada, e como sendo batizada no Espírito Santo e falando línguas estranhas, que ela é superior ao outro que não é batizado e não fala línguas estranhas. Essa pessoa precisa de tratamento. Essa pessoa precisa ser tratada. Porque ela está com um problema sério e grave na sua vida. Ela precisa de um espinho. Ela precisa de um espinho, para que ela possa aprender a falar aquilo que Deus permite que ela fala, e não o que ela quer falar. Porque na verdade o que essas pessoas estão querendo dizer de uma outra forma é: eu sou melhor que você, eu sou superior a você, eu falo língua, você não fala. Como se falar em língua fosse algo superior, o que não é na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o dom de línguas é o menor dos dons para uso pessoal e edificação da pessoa. Se não há intérprete, não pode ser usado na igreja. É o que a palavra de Deus diz. Mas essas pessoas negam a palavra, desobedecem a palavra, se acham, precisam ser tratados. Todos nós precisamos ser tratados. Tem irmão que se acha melhor do que o outro. Ele se acha mais crente, ele se acha mais fiel, ele se acha mais isso ou mais aquilo, e ele precisa ser tratado por Deus. E o Senhor às vezes permite que a tribulação venha e fique, e Ele nos livra com as tribulações, porque o Senhor está nos tratando, Ele está nos aperfeiçoando. Há irmãos, por exemplo, que têm um temperamento do cão. E precisa de tratamento. Precisa de tratamento. Tem gente que não dá para aguentar. É um temperamento que não dá para aguentar. Ele precisa ser tratado. Ninguém o aguenta. Ninguém o aguenta. Irmãos, tem gente que tem um temperamento que Deus me livre. O Senhor tenha misericórdia, como diz o povo, Jesus. E essas palavras aí, porque realmente são temperamentos terríveis. E o que é que o Senhor, como é que Deus vai tratar disso? Ele vai trazer um espinho na sua carne, para levar você a se humilhar diante do Senhor, para que você possa reconhecer. Irmãos, foi depois do espinho, depois de orar, que o apóstolo Paulo descobriu que o Senhor falou para ele: filho, você tem um problema sério. E ele diz: qual é, Deus? E ele então vai dizer: para que eu não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho na carne. Para que eu não me ensoberbecesse. Irmãos, nós precisamos ser tratados. Nós precisamos ser tratados. Há pessoas que se acham donas da verdade.
donas da verdade, não deixam ninguém falar, não deixam ninguém falar. Você vai falar, ele já vem lá com uma enciclopédia em cima de você. Ele tem a verdade, só ele sabe a verdade, os outros não sabem nada. Precisa ser tratado, precisa ser tratado. Então o Senhor muitas vezes permite tribulações para nos tratar, para nos aperfeiçoar, para fazer de nós aquilo que Ele deseja que nós sejamos. E o Senhor demonstra o seu poder e a sua graça nos sustentando com as tribulações. E quando Paulo entendeu isso, ele disse: de bom grado me gloriarei nas minhas tribulações, para que em mim habite o quê? O poder de Cristo. Sabe que você não tem o poder de Cristo na sua vida? Porque você está sem espinho. Porque é quando o espinho vem e quando a gente caminha com espinho que nós muitas vezes experimentamos o poder de Deus em nossa vida. Paulo experimentou uma graça de Deus que ele não conhecia. Paulo experimentou um poder de Deus na vida dele que ele não conhecia. Sabe por quê? Porque para que Deus possa agir em minha vida, eu preciso me despir completamente do meu eu. Vocês sabem qual é o nosso problema, queridos? É o nosso eu. O nosso eu é muito grande. A nossa vontade. Irmãos, é duro lidar com a nossa vontade, com o que eu quero, com o que eu quero e não o que o Senhor quer, com a minha vontade, com os meus interesses, com os meus interesses. Vocês estão numa igreja batista, vocês conhecem todos a igreja batista, vocês já participaram de assembleia em igreja batista? Aquelas assembleias em que os bancos voam, em que o pessoal, aquela coisa toda. Por que é que isso acontece? Por que é que isso acontece? Porque a gente quer fazer a nossa vontade. Irmãos, essa história de democracia e igreja, isso seria muito legal se todos nós quiséssemos não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. É como a democracia. A democracia seria muito legal se não houvesse pecado. Mas a democracia, onde existe pecado, é a liberdade para que o pecado todo venha à tona. Que é o que nós estamos. Não estou dizendo, não sou contra, não, estou constatando um fato. Essa é a questão. Cada um quer fazer a sua vontade. Cada um quer fazer, cada um quer impor, cada um quer falar mais alto, cada um quer. Então o Senhor precisa fazer. Como é que Deus trata isso em mim? O Senhor trata isso comigo, colocando um espinho e me levando aos pés dele. E eu começo a viver pela graça. Porque se eu falo mais alto, o espinho dói. Se eu aumento a voz, o espinho dói, eu baixo a voz imediatamente. E o Senhor começa a me corrigir, o Senhor começa a me disciplinar, o Senhor começa a me aperfeiçoar. E eu me transformo naquela pessoa que Deus idealizou. O Senhor permite muitas vezes problemas, mas Ele nos livra com as tribulações. E o quarto, que é o melhor de todos eles, né? Uma quarta forma de Deus agir, essa é a melhor forma. É aquela que todos nós ansiamos muito. É o Senhor nos livrar para sempre das tribulações. É o que todos nós queremos, né? E o exemplo está lá. Atos 7, 54 a 60. Deus nos livra para sempre das tribulações. Atos 7, 54 a 60. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, foi liberto para sempre das tribulações. Ele adormeceu. Ele adormeceu no Senhor. Irmãos, o Senhor permite a tribulação para nos chamar à sua presença e para nos coroar. Todos nós vamos chegar nesse quarto ponto.
Na verdade, isso aí, eu acredito que todos nós passamos pelos 4. Tá? E esse é o último para todos nós. O Senhor permite um problema, uma tribulação, uma enfermidade, seja o que for, não é? Um acidente, não é? Para nos chamar e para nos coroar lá na glória. E o Senhor demonstra o seu poder e a sua graça nos preparando. Irmãos, eu creio, à luz deste texto, eu estou convicto de que o Senhor nos avisa do momento quando Ele vai nos chamar à sua presença. Eu creio que nenhum crente morre de repente sem saber. O Senhor nos avisa. Quando Estevão está lá pregando, quando Estevão está lá, ele levanta os olhos e ele vê o quê? Os céus abertos. E o Senhor Jesus assentado à direita do Pai. E naturalmente, quando ele vê o Senhor, ele vê que o Senhor o está chamando para subir. Ele sabe que ele vai subir. Ele sabe que ele vai estar com o Senhor. E é por isso que ele, antes de morrer, ele diz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Não lhes imputes esse pecado. Irmãos, é maravilhoso. Estevão não morre com raiva. Estevão não morre com raiva, com ódio no coração. Deus acaba com a raça desse camarada. Deus não sei o quê. Sabe por quê? Porque ele viu os céus. Ele viu o Senhor Jesus o chamando. E eu creio que o Senhor abre os céus para aquele que é dele e o chama e o avisa: você vai ser chamado. E com isso o nosso coração se enche de amor, o nosso coração se enche de júbilo. E meus queridos irmãos, Estevão partiu para estar com o Senhor, alegre e feliz no Senhor, porque eu estava sendo para sempre liberto das suas tribulações. Vai haver um momento na sua vida, vai haver um momento na minha vida, eu não sei quando, em que o Senhor, Ele vai permitir uma tribulação, um problema, e Ele vai nos chamar. Ele vai nos chamar, e Ele vai nos coroar, e Ele vai nos abençoar, e Ele vai estar nos preparando, e Ele vai estar dizendo: filho, o seu tempo chegou, os céus estão preparados para recebê-lo. E quando ele tem esse aviso de Deus, quando ele tem essa palavra do Senhor, quando Estevão vê isso, então ele fecha os seus olhos e ele ora: Deus, não lhes imputes esse pecado, oh Deus, tenha misericórdia. E ele parte para a presença de Deus com o coração puro, com o coração limpo, com o coração amoroso. Ele parte orando, clamando e louvando o nome do Senhor. E eu creio que é assim que o crente parte para estar com o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vai haver um momento na sua vida, vai haver um momento na minha vida em que o Senhor vai nos levar para sempre. Pode-se fazer a oração que for, podem tentar o que for, mas se os céus se abrirem e se o Senhor chamar você, meu irmão, louve, glorifique e comece a sua subida à presença do Senhor, para estar para sempre com Ele, porque isso, diz a palavra de Deus, é muito melhor. O Senhor um dia nos livrará para sempre de todas as nossas tribulações. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós precisamos aprender e nós precisamos discernir o agir do Senhor em nossas vidas. E nós aprendemos nesta manhã que o Senhor age nas nossas vidas nos livrando de 4 formas. A primeira é das tribulações. Você ora e Deus livra. Amém por isso. A segunda é nas tribulações. Deus permite que você passe um tempo lá na tribulação. Deus tem um propósito, você vai realizar um propósito de Deus, você vai glorificar o nome do Senhor e Ele te livra nas tribulações e mais adiante você sai delas. Mas há um outro momento em que o Senhor nos livra como? Com as tribulações. Ele não vai tirar, mas Ele vai nos dar forças, Ele vai estar ali conosco, Ele vai caminhar conosco. A minha graça te basta. E nós aprendemos que uma quarta forma de Deus agir é nos livrando para sempre das tribulações. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Que cada irmão, que cada irmã aqui presente nesta manhã esteja absolutamente certo, absolutamente convicto de que o Senhor sempre o livrará. Irmãos, essa é a mensagem. Sempre. Eu vou ser livre sempre. Nunca haverá nenhuma circunstância em que o Senhor não me livre. Por quê? Porque o Senhor me livra das tribulações,
ou então o Senhor me livra nas tribulações, ou o Senhor me livra com as tribulações, ou o Senhor me livra para sempre das tribulações. Aconteça o que acontecer, eu serei sempre. Aconteça o que acontecer, eu e sempre livres. Livres. Irmãos, nada pode nos escravizar. Nada pode. A profecia que você vai morrer, o Senhor pode livrar você. O fogo da fornalha, o Senhor vai estar com você. O espinho na carne, Ele vai caminhar com você. Ou então Ele vai chamá-lo à sua presença. Seja qual for a sua circunstância, você será sempre vitorioso em Cristo Jesus. Por isso lá o texto, aliás, o cântico diz: está chorando, louve. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Porque o seu louvor está chegando ao céu. Porque não há circunstância que possa me derrotar. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé? Podemos cantar? Deus não rejeita a oração. Deus não rejeita a oração. Então está chorando, louve. Mas pastor, estou chorando. É verdade. A gente quando está lá, o rei Ezequias não chorou? Ele chorou. Mas daqui a pouco o Senhor trouxe a libertação. Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam lá amarrados, jogados lá dentro, apreensivos. Mas o Senhor livrou. Paulo estava lá com aquele espinho terrível. Mas o Senhor ouviu. E o Senhor disse: eu estou com você. E a Estevão o Senhor diz: sobe e você vai estar livre para todo sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor sempre tem uma resposta. O Senhor sempre tem algo para você. E antes de sair, meu irmão, lembra que tem almoço lá em cima. Por favor, não esqueça do almoço não. Mas enquanto isso, vamos cantar de todo o nosso coração. Deus